Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. Podcast hoje para a gente falar dos dois últimos jogos aí da 37ª rodada, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Falta apenas uma, hein? Brasileirão está chegando ao fim. Noite de alvinegros, noite de 6 gols no placar agregado, né? Impressionante, tanto o Galo quanto o Botafogo marcaram 3 gols jogando como mandante e dominaram. Aliás, antes de mais nada, né? Antes de mais nada, pedir desculpas aí, porque ontem, nossa, cara, assim, ontem muito distraído na hora de fazer conta de tabela, meu, fui falando um monte de besteira, velho. Eu não sei, assim, cara, depois você começa a pensar, nossa, cara, como eu falei bobagem, e assim, né, você fica, a correria do dia a dia, você vai gravar depois, óbvio que não é desculpa, né, pô, você vai falar a parada, fala os negócios direito, né, mas enfim, quem sabe faz ao vivo, e no caso eu não sei e eu errei, né, então, pedir desculpas ao torcedor, pô, na hora você começa a fazer conta ali, eu falei, vixe, cara, a cabeça já tá. Assim, chega no final do dia, a cabeça já não tá. A cabeça já não funciona no 100% normalmente, né? Já funciona no 70% da capacidade. Chega à noite, já tá funcionando em 10%. Aí já começa a fazer conta, vai dar tudo errado, né? A chance de dar merda ela é altíssima e você começa a fazer um monte de. Falar um monte de bobagem. Enfim, vamos seguir, cara. Vamos seguir porque, cara, que grande resultado dessas duas equipes. O Galo que, como mandante, saiu vaiado do último jogo, né? Jogando no Mineirão, ao lado da sua torcida. E o Botafogo, muito difícil ganhar em casa, né? No Newton Santos, ao lado do seu torcedor. E assim, dominaram o jogo amplamente. Os adversários foram presa fácil, aproveitaram as oportunidades. E o Botafogo, inclusive, que, pô, se o Botafogo sai com 5-6-0, não é absurdo nenhum, cara. Nenhum, porque teve chance perdida, teve pelo menos umas 3 bolas na trave, teve umas 2, 3 grandes defesas do João Paulo, goleiro do Santos. Então, cara, o Botafogo era isso que a gente esperava ver. Né? Era isso que a gente esperava ver. Tanto, não só do Botafogo, mas do próprio Galo, do próprio Atlético Mineiro. Né? Ir lá e vencer. Pô, chegar nesse momento da temporada valendo uma vaga importantíssima, né, para as duas equipes. Pô, o que você. Óbvio que assim, para os torcedores, torcedor rival, obviamente não está feliz com o resultado. Mas pra gente que, pô, torce para alguma coisa emocionante acontecer, a gente estava na esperança de que isso acontecesse, pô, por várias vezes aqui. E várias vezes eu já falei, pô, o Galo é favorito para a disputa dos títulos pelo elenco que tem, não só eu aqui, vários programas esportivos também. E nunca vingou, né? E assim, ficava aquela decepção. Poxa, cara, tem um grande treinador, tem um grande elenco, por que não dá certo, né? O Botafogo também, pô, joga tão bem fora de casa, consegue resultados tão expressivos fora de casa, por que dentro de casa não dá certo, cara? Né? Então, assim, ficava uma certa pitada de frustração. Chegou nessa rodada, se ontem não, na quarta-feira, o Fortaleza ele marcou 6 gols contra o Bragantino. Tanto o Atlético Mineiro quanto o Botafogo juntos, no agregado, marcaram 6 gols, né? Então, e assim, pulando agora especificamente para o jogo de Galo e Cuiabá, não sei se eu falei Curitiba aí, eu peço perdão se eu falei, tá? Cuiabá. Eu tinha até falado assim, o Atlético Goianiense, ele torcia não apenas por uma derrota do Cuiabá, mas também torcia por um placar generoso, né? Por um placar generoso, um saldo de cara assim, um número de gols considerável. Isso acabou acontecendo, né? Isso acabou acontecendo. Então assim, o sonho continua distante. Eu acho praticamente impossível que o Atlético Goianiense consiga tirar essa vaga. E aqui não é jogando zica, porque senão o torcedor vai falar, pô, falou isso ontem, tá jogando zica. Cara, não tô jogando zica nenhuma. É o que o torcedor do Dragão tá fazendo. Essa é a constatação da realidade, né? É apenas isso. E o Cuiabá depende só de si para se manter na Série A. Tá numa boa condição. Tá numa condição muito favorável e assim, mesmo se perde o último jogo. Assim, a diferença de gols é muito grande. Por isso que eu falei, depende de si. Porque assim, se perder de um jogo de 1-0, tá ok. Porque
cara, muito improvável que o Atlético Goianiense vai marcar o caminhão de gols. É muito difícil, é muito improvável. Eu digo, acho que a permanência na Série A está praticamente assegurada. Agora, obviamente, né? Se chega na última rodada, o Atlético marca 3 e o Cuiabá toma mais 3, aí, cara, assim, né? Não tá fazendo a sua parte, né? Não está fazendo a sua parte. E pro lado do Atlético Mineiro, encostou no Atlético Paranaense em pontuação, chega aos mesmos 55 pontos, chega com totais condições de se classificar para a fase de grupos da Libertadores, chega com, de repente, até com um pouco mais de moral. Óbvio que o jogo é assim, sob pressão. A gente já viu que a equipe do Galo muitas vezes cedeu, né? A pressão. Tem um jogo dificílimo contra o Corinthians. Jogo muito difícil para o Corinthians. Jogo que o Corinthians deve entrar em campo para vencer, porque é a despedida da temporada ao lado do seu torcedor. E mais do que isso, o Corinthians ainda pode abocanhar a terceira posição do Fluminense. Então não é jogo fácil para o Galo. Não é jogo tranquilo, longe disso. O Botafogo também tem uma parada dificílima. Vai enfrentar o Atlético Paranaense. Aí é briga direta. Então você vê, chegou nesse momento da temporada, essas equipes muito próximas, e a última rodada ela não favorece ninguém, né? Não favorece ninguém. O São Paulo joga fora de casa contra o Goiás, o Fortaleza joga fora de casa também. Então você vê que a parada não tá fácil para ninguém. Vai ser decidida nos detalhes. A gente obviamente vai acompanhar. Assim, vai ser 3 vagas aí que vão ser decididas na emoção. E eu acho que assim, a rodada vai ser interessante porque os jogos vão acontecer ao mesmo tempo, no mesmo horário. Então vai sempre ficar naquela, um marcou o gol. Aí a gente vai, agora esse daqui tá. O outro tomou um gol, agora mudou, agora vai ser assim. Empatou, agora você virou, aí vai ser da hora. É da hora. A última rodada era legal por causa disso, porque você fica naquela acompanhando os jogos, marcou um, mudou. Empatou, mudou. Marcou 2, mudou de novo. Virou o jogo, desfaz tudo de novo. E até o último segundo, até o apito final, a gente fica nessa, né? Então, essa última rodada é um barato por causa disso, né? E o mesmo vai ser falei de Cuiabá e Atlético Goianiense, cara, tá praticamente definido, mas eles vão ficar também nessa conta. Dependendo do que acontecer, pode chegar nesse mesmo. Óbvio que ali não é só uma questão de pontos, é uma questão de gols também. Então, muito improvável que seja esse conta-gol 1-1, né? Agora a classificação para a Libertadores vai ser bem interessante. Vai ser no detalhe, né? E, cara, assim, o torcedor de Fortaleza, de Atlético Paranaense, até do próprio São Paulo, que ainda dá para buscar uma pré-Libertadores, esses torcedores não ficaram felizes, né? Não ficaram felizes com o resultado. Mas cara, assim, eu não vou negar, eu fiquei feliz porque coloca uma pimenta a mais, né? Coloca uma mostarda a mais aí nessa briga, nessa disputa. E, cara, a gente quer ver um negócio disputado, a gente quer ver, a decisão nos detalhes, porque, se cada um tivesse feito a sua parte, não estaria passando por dificuldade, mas cada um fez as suas escolhas ao longo da temporada, chega nessa situação e agora permite esse tipo de emoção até o final do campeonato, né? Então, apenas uma rodada a ser disputada, jogo no domingo, às 4 horas da tarde. Vamos acompanhar tudo, né? Parabéns ao Galo, ao Botafogo pela grande noite, pela grande atuação. Eu falei assim, tava devendo. Eu acho que as duas equipes estavam devendo. Entrou e eu tenho expectativa muito grande nas duas equipes para a última rodada. Não vou negar. E não só para a última rodada, para a próxima temporada também. Acho que o Galo é uma equipe com muito potencial pelo elenco que tem. A gente não sabe se o Cuca continua ou não, mas sempre tem muito potencial pelo elenco que tem. O Botafogo, se de fato conseguir a classificação para a Libertadores, a gente vai ver uma nova rodada de investimentos. É uma equipe que está se consolidando cada vez mais. Uma equipe que vem melhorando o nível de futebol. E o ano que vem a perspectiva é de melhorar um pouco, de subir um degrau, né? Apresentar um pouco mais. A expectativa é essa. Então, cara, eu acho que corresponderam, fizeram o seu papel.
chegam na última rodada com muita moral, com chance de classificação. De novo, assim, pô, vamos lá, né? Vamos tentar fazer conta aqui. E eu vou fazer bobagem. Vou falar bobagem de novo. E se eu falar bobagem, vocês me desculpem, mas vamos lá. Assim, a gente vai tentar. Né? Chega essa hora aqui, realmente é complicado. É complicado. Eu falei, pô, se quando você acorda, a sua cabeça, o cérebro tá funcionando em 30%. Aí vai passando o dia, sobe um pouquinho, né? Chega no máximo a 70%. Quanto mais o tempo passa, vai caindo, vai caindo. Pô, chega a noite, aí chega a madrugada, o negócio vai pro brejo, né? Vamos tentar fazer conta. É... Atlético Paranaense é o atual sexto colocado, 55 pontos. O Atlético Mineiro, 55 pontos também. O Botafogo chegou a 53. O Botafogo é o atual oitavo colocado, neste momento, está classificado para pré-Libertadores, neste momento, né? Tem a última rodada ainda para ser disputada. América, o nono, Fortaleza, o 10º, São Paulo, o 11º. Até o São... Assim, possibilidades de pegar essa sexta colocação, de dar uma bocanhada aí nessa vaga direta para a fase de grupos. O América ainda pode, né? O Atlético Mineiro não vou nem falar porque o Atlético Mineiro está empatado, né? O Atlético Mineiro está praticamente lá. Não está, critério de desempate, obviamente, mas o Atlético Mineiro para conseguir é um pulo, né? Depende de si. Dura que vai enfrentar o Corinthians fora de casa. Contra o Corinthians que ainda tem a chance de buscar, é importante dizer, a terceira colocação. É possível. O Botafogo, 53 pontos, apenas 2 do Atlético Paranaense, e tem um confronto direto. Isso interessa muito ao Botafogo, porque uma vitória coloca o Botafogo nessa situação. Então, assim, o Galo torce, de repente, por um empate, por um resultado favorável ao Botafogo, mas tem que vencer, né? Não sei o que o torcedor prefere, mas tem que vencer. Tem que obrigatoriamente vencer o Corinthians. Então o Botafogo ainda tem essa possibilidade. O América, né? O América enfrenta o Atlético Goianiense no Independência. O Atlético que situação complicada, praticamente rebaixado, mas existe uma esperança. Então não é jogo fácil. Você vê, tô falando. Todos esses times não tem jogo fácil, cara. Não tem parada fácil. E tem a chance, vamos ver, matematicamente, assim, não é, a gente tem que olhar o número de vitórias aqui, né? Deixa eu olhar o número de vitórias, e aí de novo, eu pedi desculpa que eu vou falar bobagem, hein? Eu vou cometer alguma gafe aqui, mas vambora, eu vou cometer alguma gafe. A gente, nesse momento o América tem 15 vitórias e o Atlético Paranaense também tem 15 vitórias. Então, se de repente o América vence, empata em pontuação com o Atlético, pelo número de vitórias, o América pega essa vaga de grupos, hein? Dá para chegar, hein? O Fortaleza dá para igualar nos 55 pontos, mas igualaria em número de vitórias. E aí seria definido no saldo de gols, que o Fortaleza, pela goleada no Bragantino, ficou com um saldo de gols bastante generoso. Então o Fortaleza também tem essa chance. É óbvio que torce por uma... Tem essa chance? Eu acho que não, né? Não dá, né? O América e o Fortaleza já era, né? Olha, eu tô falando bobagem. Porque assim, pro Atlético Paranaense ficar em 55 pontos, o Botafogo precisa ganhar. E se o Botafogo ganha, chega a 56. Então não dá mais, né? Olha, falando uma par de bobagem, tá vendo? Ó, refaz aqui, vamos voltar. Volta a fita. Pedir desculpas mais uma vez, porque a cabeça tá uma porcaria, o cérebro não está funcionando legal. Então, assim, torce contra o Atlético Paranaense. Pô, aí não funciona, porque não tem mais... Então, assim, vaga de grupos, só o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro e o Botafogo. Porque se empata, o Atlético o Furacão chega a 56. Aí o América e Fortaleza não encostam mais. Se perde, o Botafogo é que vai 56, então eles também não vão. América e Fortaleza brigam por essa pré-Libertadores, assim como o São Paulo
tem condições ainda de chegar, né? O Botafogo, que é o atual oitavo colocado, tem 53 pontos e o São Paulo pode fazer 54. Então o São Paulo ainda tem possibilidades matemáticas, muito difícil, mas ainda tem possibilidades. Então é isso. Agora sim, ó, vamos ver se eu tô falando certo. E de novo, assim, se eu cometer a cagada aqui, pedir desculpas porque, né? Acontece. Fase de grupos. Quem pode pegar essa vaga? Furacão, Galo Mineiro e Botafogo. Essas três equipes ainda têm condição. Pré-Libertadores. Todos esses que eu já falei, esses três, mais o América, o Botafogo e o São Paulo. São equipes que ainda têm essa possibilidade de conseguir pegar essa vaga para pré-Libertadores. Agora sim, eu acho que tá tudo certo agora, né? Agora acho que eu não cometi nenhuma gafe, nenhuma cagada aqui de percurso. É isso, eu vou finalizar agora, porque se eu continuar falando é capaz de eu cometer mais gafes. Então eu vou finalizar por hoje. Parabéns às equipes alvinegras, né? Tanto o Atlético Mineiro quanto o Botafogo chegam na última rodada numa situação bastante interessante. E por hoje eu finalizo. Vão acompanhar aí essa última rodada. Jogo tudo junto vai ser do caramba, hein? Vai ser do caramba. Acompanhar minuto após minuto, gol após gol. E por hoje eu encerro. Valeu demais. Bom final de semana para todo mundo. Um forte abraço e até a próxima aí sim, já contando os dias para a Copa do Mundo. Tchau, gente.